pessoal, tudo bem com vocês? Bom, finalmente dei as caras aqui, não é mesmo? Tava sumida, mas voltei para finalmente conversarmos então sobre Norte e Sul da Elizabeth Gaskell. Eu já comentei sobre esse livro aqui várias vezes, desde quando eu criei o canal. Eu lembro que eu fiz um vídeo sobre os meus vitorianos favoritos e Norte e Sul estava na lista, né? Acho que foram 10 livros, 10 vitorianos que eu era muito fã, que eram os meus favoritos e continuam sendo. Da Gaskell a gente já tem aqui 2 vídeos no canal, um sobre Esposas e Filhas e o outro sobre Cranford, mas estava faltando um vídeo sobre a sua obra-prima, sua obra mais conhecida, sua obra mais importante, inclusive, da carreira da Gaskell, que é o Norte e Sul. Essa minha edição aqui, gente, talvez vocês estão estranhando um pouco, porque vocês não estão conseguindo ler o título, né? O título ele era em alto relevo e ele acabou descascando aqui por conta, enfim, efeito do tempo, né? Essa minha edição é bem antiguinha, é da Martin Claret. A Martin Claret tem uma edição nova com essa mesma capa, só que o título com outra fonte e outra cor. E também temos a edição da editora Pedra Azul, que na verdade sai com outro título, que era o título original do romance, né? Que era Margaret Hale, né? Esse título foi dado pela própria Gaskell, mas o nosso querido Charles Dickens, esse mesmo, que deu o nome de Norte e Sul para o livro, né? A Gaskell não curtiu tanto esse título, mas ela acabou aceitando, né? Até porque a Gaskell estava publicando pela própria revista do Charles Dickens esse romance, né? E aí, né, ela não ia discutir com ele, né? Então ela deixou ele publicar como Norte e Sul, mas originalmente o romance se chamava Margaret Hale. Na minha opinião, eu gosto muito mais do título que o Dickens deu, tá? Norte e Sul, do que Margaret Hale, porque eu acho que esse título aqui faz muito mais sentido para a história. Esse livro aqui, gente, eu já conheço, li outras vezes, dessa vez foi a minha 3ª leitura desse romance. Eu li a primeira vez, acho que faz aí quase uma década que eu li, e aí li e assisti a série da BBC logo em seguida, que eu fiquei apaixonada. E aí depois eu fiz uma releitura em 2019 com algumas amigas, a gente fez uma leitura conjunta de Norte e Sul, né? Eu lembro que eu fiz até no Instagram. E agora em 2024 me deu vontade de revisitar esse livro para vir conversar com vocês. E é um romance muito denso, tá, gente? Várias questões aqui, muitas camadas. Então, assim, eu vou tentar falar um pouco de cada coisa, ok? Mas é um romance que ele é perfeito para você fazer em um clube do livro, tá? Porque ele tem muito pano pra manga aqui pra discussão, vários assuntos. A questão é dos trabalhadores de Milton ou Manchester, podemos dizer, né? Porque Milton foi inspirado em Manchester. A questão da vida nas cidades, como é que tava, as mudanças sociais, enfim. O próprio romance aqui da Margaret com o Sr. Thornton. Então, assim, dá muito pano pra manga aqui esse livro. Ele é bem gordinho, tá? Ele é um calhamacinho. Tem pouco mais de 600 páginas na nossa edição brasileira. Provavelmente esse vídeo vai ficar gigantesco, mas eu vou tentar ser o mais sucinta possível. E claro, lembrando que esse vídeo vai ter spoilers, tá? Eu não vou dar spoilers de tudo, eu vou deixar pra comentar o final, mais o final do vídeo, tá? Mas enquanto eu estiver comentando sobre a história, né, sobre os pontos ali chaves da história, eu vou acabar dando spoiler, tá, gente? Então já fiquem aí avisados. Antes da gente falar da história em si, né, incluindo aí os meus comentários também sobre o romance, eu quero comentar com vocês um pouco sobre a questão do contexto biográfico e social em que Norte e Sul foi escrito. Um fato que eu acho importante vocês saberem é que o pai da Gaskell, né, ele também era um pastor da igreja anglicana, e por questões pessoais dele, ele acaba deixando a igreja para se dedicar a outra profissão. Esse fato que foi um acontecimento muito importante na vida da Gaskell, né? Marcou a autora, né? Querendo ou não. Ela vai usar de inspiração para o Sr. Hale aqui. Podemos dizer que o Sr. Hale foi inspirado no próprio pai da autora. Gaskell, então, acaba se casando, né, com também um pastor da igreja anglicana chamado William Gaskell, e eles se mudam para Manchester. A gente está falando da cidade de Manchester do século XIX, tá? Então a gente está falando de um período em que estava havendo, sim, grandes mudanças sociais e políticas, e principalmente mudanças tecnológicas. Nós estamos aqui praticamente no meio da Revolução Industrial. E Manchester era, sim, o polo industrial da época. E, assim, essa mudança para Manchester, para Gaskell, foi um choque, tal como também foi para a própria Margaret Hale aqui, que a gente vai acompanhar no começo da história, porque ela vai se deparar com uma situação ali na cidade de Manchester, que vai inspirar a cidade de Milton, tá? Milton aqui é uma cidade fictícia, ok? Ela não existe, mas foi inspirada em Manchester, como eu falei pra vocês no começo do vídeo.
E ela se deparou com um cenário de muita pobreza e muita miséria. E as pessoas e os habitantes da época, eles viviam em condições assim, como diz a Tati Feltrin, periclitantes, tá, gente? Porque a cidade abrigava centenas de trabalhadores industriais. Vocês imaginam que as casas não eram das melhores, o saneamento básico não era dos melhores, né? Para poder acolher aquele monte de gente. E não só isso, mas também as condições de trabalho eram péssimas. Estava já acontecendo ali alguns movimentos de reforma trabalhista, essa questão de direitos dos trabalhadores, mas era uma coisa ainda muito nova, tá, gente? Então, nós estamos bem mais adiantados hoje nessa questão do que no século XIX, né? E não havia nada assim, os trabalhadores não tinham direito a nada, tá? Eles trabalhavam em torno ali de 14 a 16 horas, e não somente adultos, crianças também trabalhavam. A gente vê isso muito nas obras do Dickens, né? Principalmente no Oliver Twist, né? Em outros livros também dele, mas principalmente no Oliver Twist, a gente vê essa questão do trabalho infantil, que era algo comum na época, tá, gente? Não tinha esse conceito de trabalho infantil como a gente tem hoje, né? Que é contra a lei, tem toda a questão da lei de proteção ao menor de idade. Já na época não, tá? A criança trabalhava, velho trabalhava, adulto trabalhava, todo mundo trabalhava, porque era a única forma que eles tinham de sustento. Sem contar que tinha muito acidente de trabalho, então muitas pessoas perdiam membros, adoeciam, membros do corpo, né, que eu falo, né, então adoeciam, como por exemplo, o caso aqui da Bessie Higgs, né, que a gente vai acompanhar. Ela vai contar pra Margaret, né, no meio do livro, que ela adoeceu, pegou uma doença grave nos pulmões, como ela trabalhava em uma fábrica de algodão, né, e eles não tinham equipamento, não tinha nada disso, tá, gente, como a gente tem hoje. Eles tinham que pegar ali na mão mesmo, não tinha nada pra poder proteger o nariz, nada do tipo. Então ela ficava inalando aquela fumaça e aquele algodão, e aquilo acabou entrando nos pulmões dela, e mais pra frente aqui no romance ela vai a falecer por conta disso, né, por conta das complicações dos pulmões. Então era uma coisa muito comum as pessoas falecerem rápido, morrerem cedo, né, em decorrência de ou porque sofreu algum acidente no trabalho, né, já que não tinha segurança, ou porque desenvolveram alguma doença decorrente do trabalho. Sem contar, gente, que nessa época também tinha muita epidemia de cólera, né? Como eu falei pra vocês, o saneamento básico em Manchester não era lá essas coisas, tá? Não era o melhor do mundo. E as doenças e as epidemias se espalhavam muito rápido também. Tudo que a gente vê aqui em Milton, né, que a Gaskell retrata aqui no seu livro a respeito das condições de vida das pessoas da cidade, principalmente as camadas mais pobres da cidade, eram situações reais que ela presenciou quando ela foi morar em Manchester, tá? E aí, em 1854, ela começa a trabalhar no que se tornaria, então, o seu romance Norte e Sul. O livro foi publicado, né? Enfim, ela recebeu a proposta do Dickens para publicar a história. Não lembro agora o nome da revista, tá, gente? Mas era uma revista que o Dickens publicava, e a Gaskell, né, começou a publicar por essa revista do Dickens. Não pensem vocês que o romance foi bem recebido, tá? Não foi. Tá? O romance é bem recebido hoje. Hoje a gente tem um entendimento de que hoje a gente sim reconhece, né? Não só os leitores, mas a própria crítica reconhece que é um baita romance. Na minha opinião, não sei se a crítica compartilha disso, mas na minha opinião é um dos romances mais importantes do século XIX, tá? Porque ele é um romance ao mesmo tempo. Ele é um romance de formação e ao mesmo tempo é um romance histórico, tá? Por mais que boa parte dos lugares aqui, tirando Londres, né? Mas o resto dos lugares são fictícios, né? Mas o retrato que ela faz, mas o retrato social que a Gaskell faz aqui do que ela viu em Manchester e ela eternizou em Norte-Sul, tem a sua importância histórica também. E assim, esse livro também causou mal-estar ali com os patrões das fábricas de Manchester, onde a Gaskell morava, tá? Então, vamos dizer que esse livro causou muito quando ele foi publicado. A crítica também na época não curtiu tanto assim. Houve boas críticas, mas também parte da crítica não gostou. Alguns críticos achavam que a Gaskell não tinha capacidade de retratar o que essa questão do conflito entre patrões e empregados, tá? Então, eles achavam que eles olhavam pra Gaskell e falavam, bom, quem é essa lady, essa senhora, pra falar de um assunto que ela não entende, tá? Foi mais ou menos isso, assim, que uma parte da crítica da época falou sobre Norte-Sul, né? E hoje em dia, pra você ver só como são as ironias da vida, né? Hoje em dia, o Norte-Sul é um romance aí muito estudado nessa questão
de conflitos sociais também. Aí, como eu falei pra vocês, a Gaskell começou a trabalhar nesse romance em 1854 e ele foi publicado semanalmente entre 1854 e 1855 na revista do Charles Dickens. E inicialmente o título era Margaret Hale. Como o Dickens foi o editor desse livro, tá? Então, vou dizer que Dickens editou esse livro. Ele acabou, então, mudando o título para Norte-Sul. Ele consultou a Gaskell também sobre essa questão do título, mas a Gaskell meio que acabou cedendo, meio que a contragosto, mas cedeu. E aí a gente tem o título que a gente conhece hoje, tá? Então eu tô falando isso do título, gente, pra vocês não se confundirem. Caso vocês comprem a edição da Pedra Azul, tá? Que é o mesmo livro, tá? Se não me engano, eu acho que de um lado tá a Margaret Hale e do outro eles colocaram Norte-Sul, né? Pra vocês saberem qual que é o mesmo livro, ok? Só que com os dois títulos, né? O título da Gaskell e o título do Dickens. Agora vamos falar um pouquinho sobre a história, tá? Então aqui realmente vai começar spoilers adoidados. Assistam por sua conta e risco. Então, o romance começa com a Margaret em Londres, né? Ela está deixando a casa da sua tia Sean, onde ela morou boa parte da sua vida ali, pelo menos a sua juventude ali na casa da sua tia, junto com a sua prima. Sua prima está pronta para se casar, sua prima está prestes a se casar, né? Então, a primeira cena que a gente vê aqui é já da Margaret e a Edith, é difícil falar o nome dela, Edith, conversando, né, sobre a questão do casamento dela, etc. E assim, gente, a gente percebe aqui logo de cara que a Margaret, ela teve tudo do bom e do melhor, apesar de que a sua família, né, os Hales, eles não eram uma família abastada, eles não tinham dinheiro. Então, era uma prática comum da época, né, os pais que não tinham condições lá muito boas para os seus filhos, darem um dos filhos para parentes ricos criarem. Então foi basicamente isso o que aconteceu com a Margaret, né? Se eu não me engano, ela fala que ela ia uma vez ao ano, ou 2 vezes ao ano para Helston, né? Que era a cidade natal dela, onde seus pais moravam, onde seu pai era pároco, né? Ela passava lá alguns meses com eles e depois mas o resto do ano ela vivia com sua tia Sean em Londres, né? Para ser educada, para receber toda a educação que uma lady deveria receber, né? Uma coisa que era comum na época, tá? Então não estranha, ela morava realmente com eles há muito tempo. Se não me engano, acho que ela passa quase uma década nesse estilo de vida, né? Então ela ia pra casa dos pais em alguns meses, voltava pra ficar com a sua tia. E era paparicada aqui de todas as formas, tá? Apesar de que ela fala que a gente vê as coisas do ponto de vista dela, né? Nesse começo aqui, dela falar que a Edith era paparicada, mas a Margaret não fica muito atrás não, tá, gente? Ela foi paparicada, ela foi criada com leite com pera, ela teve tudo do bom e do melhor. Diferente de Londres, né, e de Milton, né, Helston é uma cidade do sul, né, bem campestre, bem bucólica, né, onde o estilo de vida ainda que a gente vê, por exemplo, nos livros da Jane, ainda eram comuns nessa parte do sul da Inglaterra, né. Então, enquanto o norte estava se industrializando, estava já tendo uma mudança, uma movimentação das classes sociais ali muito forte no norte, né? No sul não. No sul, então, ainda se preservava aquele estilo de vida bucólico, né? Então, tinha lá as famílias mais aristocráticas, tinha lá o pároco, né? Tinha lá os trabalhadores que trabalhavam nos campos de feno, né? Como a Margaret vai narrar aí mais pro final do livro, quando ela volta para Helston, né? Para visitar. Tinha os camponeses e tinha esse estilo de vida mais devagar, né? Aquela coisa mais lenta, mais bucólica, que era totalmente oposto do que ela vai ver em Milton. Com o casamento da sua prima, né? Ela iria sair de lua de mel e etc. A Margaret resolve voltar, então, para casa, para Helston, para ficar com seus pais, até para dar um espaço ali para sua prima, né? E aí, chegando em Helston, né, ela faz toda aquela idealização de Helston, né, que é muito bonita. Ela vai idealizar Helston aqui por um bom tempo, só até o retorno dela. Quando ela retorna para Helston no meio do livro, é que ela vê que as coisas não eram bem aquele quadro, né, campestre, bucólico que ela estava acostumada a pintar da sua infância, né. E aí, chegando aqui, a gente tem a grande reviravolta, a primeira grande reviravolta do livro aqui, que é a questão de que o Sr. Hale, né, vai deixar a igreja, vai deixar de ser pároco de Helston para ser professor particular na cidade de Milton, que era uma cidade do norte, né, como eu falei pra vocês, uma cidade bem diferente ali, revolução industrial, tudo aquilo que eu comentei com vocês no começo do vídeo, para ser professor particular, o que para Margaret é assim um choque muito grande.
E assim, pra nós hoje, pode não parecer um choque tão grande assim. Ah, o cara só mudou de profissão. Mas não é só mudar de profissão, ele deixou não só uma profissão que ele tinha, mas também a fé que ele professou a vida inteira, tá? Estamos falando aqui da igreja anglicana, né, obviamente, que os padres podem se casar, etc. E ele não deixa só sua profissão, ele dá as costas à fé que ele professou por muito tempo, né? E para piorar ainda mais as coisas aos olhos da Margaret, ele vai se tornar o que ela vai chamar aqui, né, com desprezo, né, de profissional liberal, né? Ou seja, os profissionais que vendiam sua hora em troca de pagamentos, né? Médicos, farmacêuticos, né, professores, né? Então, essas profissões para Margaret não eram aquela coisa de prestígio, não era um cavalheiro, tá? Os cavalheiros, eles não tinham profissão, né? Os cavalos gentlemen da época, eles não tinham profissão, eles tinham fortuna, né? E aí eles investiam nessa fortuna e continuavam ganhando dinheiro o resto da vida. E essa fortuna passava de geração em geração. Um pároco, no caso do Sr. Hale, eles tinham um salário, né? Mas pelo fato dele ser um pároco, ele era respeitado, ele estava acima desses profissionais liberais. Vocês entendem isso? É um pouco complicado explicar essa questão de classes sociais aqui na época da Era Vitoriana. Posso estar falando bobagem, mas o pouco que eu sei é isso, né? Então o Sr. Hale, socialmente falando, estava acima dessas profissões liberais, né? Ao contrário de um professor particular que não era respeitado. Tá? Então entenda que a Margaret, ela vem de uma família, né, de uma aristocracia que era snob, né, que era snob com as novas profissões, com as novas classes sociais que estavam em ascensão. É importante vocês entenderem isso, né, esse background da Margaret, até para vocês entenderem por que de início aqui no romance a Margaret despreza o Sr. Thornton, né, que para mim é o melhor personagem aqui do livro, maravilhoso, 10/10. Personagem incrível, a história dele, tudo nele é maravilhoso, até os efeitos dele eu passo pano. Mas, enfim, voltando à história. Mas é importante vocês entenderem bem isso, o desprezo que a Margaret, não só a Margaret, tá? A Margaret, a mãe dela, a tia, né, o Sr. Lennox, né, que é aqui o rapazinho aqui que vai fazer o pedido de casamento pra Margaret, né? Que era um amigo ali que ele era irmão do Capitão Lennox, que era marido da sua prima Edith. Tudo bem que advogado, assim, querendo ou não era uma profissão liberal, né? Mas não era tão abaixo, era uma coisa mais comum até, os aristocratas estavam acostumados a lidar com advogados do que com outras profissões, né? Advogados e médicos, né? As outras profissões, professores, ele sempre olhava meio que de cima para baixo, sabe? E o Sr. Lennox, antes disso, ele fez um pedido de casamento para Margaret, né? Coisa que para Margaret foi um choque. Ela não esperava receber esse pedido de casamento dele, antes dela partir para Milton. E assim, esse momento do pedido de casamento claramente mostra que a Margaret ainda não entendeu ou não se tocou que ela não é mais criança, né? Por isso que eu falo que o Norte Sul também é um romance de formação, porque a Margaret vai crescer muito e amadurecer muito ao longo do livro, né? A Margaret no final do livro é uma versão melhorada da Margaret do começo do livro, essa Margaret arrogante, essa Margaret que olha as pessoas de cima para baixo, essa Margaret que não entende que ela não é mais criança, que ela já deixou de ser criança há muito tempo, que ela já é vista como uma moça elegível pro casamento, né? Uma coisa que essa cena vai mostrar pra ela, esse choque que ela vai ter. Não só essa cena, mas em muitos momentos do livro a gente percebe que a Margaret tem dificuldade de lidar com isso, né? De que ela é uma moça elegível para casamento, né? Então ela vai receber propostas, ela recebeu a proposta do Sr. Lennox, mais pra frente ela recebe a proposta também do Sr. Thornton, que deu, enfim. Então, essa questão da Margaret, do crescimento da Margaret, né? Em vários aspectos, é um ponto importante aqui também de Norte e Sul. E aí, como eu adiantei pra vocês, né? Quando eles chegam em Milton, eles têm esse choque de realidade, esse choque de cultura, literalmente, que eles vão ter em Milton quando eles se mudam, né? A cidade é extremamente esfumaçada por conta das fábricas, né? Dá a entender aqui que o algodão era a principal matéria-prima produzida na cidade. A maioria das fábricas trabalhavam com algodão. A pobreza também é muito latente, diferente da pobreza que eles tinham mais costume de ver no campo, né? A pobreza aqui, ela é muito mais visceral, então as pessoas viviam em condições, assim, muito alarmantes de vida,
Como eu falei pra vocês, tudo que eu comentei com vocês no começo do vídeo, a Margaret vai presenciar aqui quando ela chega em Milton, né? Eles têm esse choque que é muito grande em Milton, socialmente falando. Eles não são considerados pessoas importantes. É uma coisa que a Margaret e a senhora Hale aqui vai ter dificuldade de entender, que não é porque eles são de origem aristocrática, né? O fato deles não terem herança, deles não terem fortuna, fazem deles aqui abaixo dos Thornton, né? A família Thornton, né? Que é a família industrial ali, dono de uma das grandes fábricas de algodão aqui da cidade, né? E o senhor John Thornton, né, vai se tornar, que é o nosso mocinho da história, ele vai se tornar aluno, então, é do senhor Hale. Ele vai começar a ter aulas particulares com o senhor Hale sobre coisas que ele não aprendeu, como, por exemplo, literatura, filosofia, ética. Então, as aulas, esse relacionamento do senhor Hale com o Thornton, eu acho sensacional, porque parece realmente um relacionamento de pai e filho, né? E o Thornton acaba aprendendo coisas que a mãe dele vai falar assim pra ele: mas por que você tá estudando isso? Você não precisa disso. Você é um comerciante poderoso, né? Você precisa aprender, sei lá, finanças, né? E o Thornton, a gente percebe, assim, logo de cara, que ele entende que isso pra ele é importante, né? Porque ele nunca vai ser um cavaleiro nobre, como a Margaret achava que todos os homens tinham que ser, né? Mas não é porque ele teve origens humildes, né? Como a gente vai descobrir aqui, que ele mesmo vai contar pro horror da Margaret. Ele fica: meu Deus, ele contou a vida dele, que horror. Enfim, todo aquele puritanismo vitoriano que às vezes, né, que eu torço muito o nariz em muitos momentos nos livros, né, mas que faz parte, né, da questão cultural da época, né. Ele vai dizer com a maior franqueza: olha, eu vim de baixo, eu vim da miséria, o meu pai se suicidou, né. Imagina ele contando isso pra Margaret. Ele conta aqui pra Margaret, pra senhora Hale e pro Sr. Hale também, né. Olha, meu pai se suicidou, eu tive que tirar a minha família da miséria desde cedo, eu tive que trabalhar muito pra conseguir chegar onde eu cheguei, e eu não tive a oportunidade de estudar. E agora que eu estou nessa posição, né, que eu tenho agora privilégios, que eu consigo ter tempo, né, que eu tenho dinheiro agora pra isso, eu quero voltar a estudar. Então é uma atitude muito nobre que às vezes nem a própria Margaret compreende, né? O Sr. Hale compreende o Sr. Thornton muito melhor aqui, enquanto que a Margaret também meio que faz um comentário parecido com o que a mãe do Sr. Thornton vai fazer, né? Por que esse industrial quer aprender sobre Aristóteles, né? Não faz sentido. Né? E aí eles têm esse choque, né? Desde o começo, né? Desde o começo, o Sr. Thornton demonstra amar a Margaret e ser atraído por ela, né? Pela beleza dela e pelo fato dela ser uma dama muito fina, mas também não só isso, né? Ele vai descobrindo que ela tem um coração muito bom, que ela tem um coração generoso, enquanto que a Margaret, boa parte aqui, pelo menos até metade do livro, só despreza o Sr. Thornton, assim, das piores formas possíveis. Ela mesma vai sentir vergonha das coisas que ela fala pra ele mais pra frente no livro, né? Ela vai comentar pro leitor, né? O narrador aqui vai dizer que a Margaret se envergonhava de muita coisa, e realmente, minha filha, você só fala bosta, tem hora. Mas enfim, gente, tem hora que a Margaret me irritava de um jeito assim que, senhor amado, fica quieta, meu amor, não conte nada, quieta. Mas enfim, faz parte da idade, né? Enfim, como eu falei pra vocês, ela tinha uma arrogância e um orgulho muito grande, né? O Thornton também vai ter, mas eu acho que o orgulho da Margaret é bem pior. Então, contando, né, esses dois backgrounds aí dos personagens, né, do Thornton e da Margaret, eu até comentei isso no Instagram, é um contraste enorme, né? Que é um dos pontos aqui também do romance, né? É um romance de contrastes, né? A gente tem um contraste entre o norte e o sul, entre a vida em Milton e a vida em Hellstone, entre a aristocracia e a nova burguesia que estava em ascensão. A gente tem também um contraste entre a vida do Thornton, né, entre o passado do Thornton, a infância dele, e da própria Margaret, né, que a Margaret, como eu falei pra vocês no começo do vídeo, ela teve tudo do bom e do melhor, ela nunca precisou se preocupar com algo sério na vida, entende? Enquanto que o Thornton, desde criança, tinha que pagar as dívidas que o pai fez e deixou pra ele e pra mãe depois que ele se suicidou. Você entendeu? É nesse nível aqui a coisa. É uma coisa até extrema, né? Ele que não teve infância, ele que teve que lutar pra conseguir chegar aonde chegou, ele teve que amadurecer muito cedo, né? É visível que o Thornton aqui... O Thornton não é um homem velho aqui na história, tá, gente? Vai dizer que ele tem por volta de uns 30 anos, né? Se não me engano, acho que é isso mesmo, a idade dele. Só que
ele tem ele é muito mais maduro que a Margaret em vários momentos aqui, né? Então, o fato da Margaret, ao que me parece, né, a Margaret não estava preparada ainda para amar o Thornton, tá? Então, ela não estava pronta ainda para compreender que aquele homem que se apresentava ali diante dela era o melhor pretendente que ela poderia ter conhecido, muito melhor do que o arrogante, prepotente lá do Henry Lennox. Esse eu detesto, de verdade, porque ele é extremamente prepotente, na série deixaram ele bem pior. Mas enfim, que o Sr. Thornton tinha um bom coração, ele estava pronto para amá-la, mas a Margaret não estava pronta ainda para ele, entende? A Margaret precisava amadurecer muito. E é o que vai acontecer aqui no livro, né? Então ela vai passar por uma baita jornada de amadurecimento aqui também. A saída de Helston foi necessária, né? O que ela passa em Milton, né? A questão da morte dos seus pais, a vinda do Frederick, que causou toda uma confusão entre ela e o Sr. Thornton, colocou a vida do Frederick em risco. Ele estava sendo procurado, né, pela justiça, pela marinha, né, por conta do motim que ele participou e que ele era acusado de ser um arruaceiro. Ele estava, se não me engano, condenado à morte, inclusive, né, de forca, enfim. Ele não podia ir para a Inglaterra, ele estava na Espanha, mas por conta da morte, por conta da saúde debilitada da mãe, né, que estava morrendo, ele teve que voltar para visitá-la e deu toda aquela confusão com Leonard, etc. Então, tudo isso que ela passa foi necessário para que ela amadurecesse no final do romance e a gente tivesse uma versão, como eu falei, uma versão melhorada da Margaret. Sem contar também que ela começa a ter contato com a família Higgs, né? Com o Nicholas, a Bessie, a Mary, que eram ali uma família pobre, né? O Nicholas Higgs, ele era dono, ele era líder do sindicato, né? E esse contato que ela teve, ela começa a entender que ela poderia ajudá-los, que ela poderia amenizar um pouco o sofrimento deles, principalmente em relação à greve, que é também outro momento aqui chave do livro, né? A greve dos trabalhadores aqui de Milton, e que ela estava ajudando eles, né, ali nos bastidores, né, com alimentos, para eles não passarem fome, aquela coisa toda. E ela meio que começa a compreender melhor aquelas pessoas, né? Ela deixa de olhar para aquelas pessoas com o nariz empinado, né? Ela começa a ver que ela pode fazer alguma coisa ali para ajudá-los, coisa que o Thornton não compreende, né? O Thornton ele não olha para aquelas pessoas com compaixão. Ele olha apenas como números, né? São meus trabalhadores, eu pago eles e eles têm que fazer o que eu mando. E eu não quero saber o que eles fazem da vida deles, né? Coisa que o Nicholas Higgs também é assim, né? O Nicholas Higgs, que é um personagem importante aqui da história, ele vai falar a mesma coisa, né? E os dois não se entendem, né? A Gaskell pega, né, um excerto ali dos trabalhadores, na pessoa do Higgins, né? E esse excerto do Thornton, dos patrões, e põe eles cara a cara, né? E isso é interessante, né? Uma coisa que na vida real pode ser que não aconteça tanto assim, né? Pelo menos na época dela, não havia esse diálogo, né? Que ela propõe aqui para o Higgs e para o Thornton, né? Ao decorrer do romance, e os dois meio que no final acabam desenvolvendo uma certa amizade, uma certa camaradagem entre eles, né? O Higgins começa a trabalhar na fábrica do Thornton, a pedido da Margaret, né? Enfim, tem toda uma questão que a Margaret fala pro Higgs, olha, depois da greve, né, que não deu certo, você devia pedir trabalho para ele, porque ele tem um bom coração, mas o Thornton é chamado até de bulldog pelos trabalhadores, porque falam que ele era um homem implacável. E realmente ele tem momentos implacáveis aqui. O Thornton tem momentos que ele não é nada empático, né, com as pessoas, coisa que ele também vai aprendendo ao longo do romance a melhorar com sua convivência com os Higgs e também com o pouco tempo que ele conviveu com a Margaret, né. E a questão da greve é uma grande reviravolta aqui no livro também, é um momento importante, porque na cena da greve que tá tendo, os trabalhadores vão até a fábrica do Thornton, que era colada à casa dele, e um deles ameaça jogar uma pedra, e a Margaret vai lá e se joga na frente do Thornton para protegê-lo, e ela acaba levando a pedrada. E a cena causa uma comoção na cidade, porque eles vão, como vocês sabem, estão falando da era vitoriana, eles vão falar, pô, eles estão namorando. Não tem explicação pra ela ter feito isso, né? E aí, em seguida, o Thornton se vê obrigado a pedir-lhe em casamento. E aí, a cena derradeira, famosíssima dela recusando o Thornton naquele momento. E interessante que, assim como ele falou da sua infância, de forma muito franca, tá? Sem poupar os ouvidos dela, ele também faz um pedido de casamento
muito franco, muito verdadeiro, quebrando protocolos vitorianos ali de corte, pedir pro pai, aquela coisa toda. Não, ele é muito direto, né? Ele vai e fala que quer casar com ela, se ela aceita e etc. E ela, chocada, sem saber o que fazer, tipo, totalmente desnorteada, ela não tá acostumada a lidar com uma franqueza tão grande como daquele homem. Acaba recusando, até porque eu sinto que a Margaret e o Thornton, a Margaret meio que temia o Thornton, pra mim, assim, nessa releitura, parece que ela não compreendia, e pelo fato dela não compreendê-lo muito bem, ela sentia um certo receio de entendê-lo, entende? Acho que confuso, mas é isso. Bom, pra encerrar, Norte-Sul, como eu falei pra vocês, é um romance de formação, é um romance que vai falar de reformas sociais, a questão dos trabalhadores, vai falar sobre a religião também, tá? É um tema recorrente aqui, porque vai falar sobre a questão do Sr. Hale ter deixado a sua religião, o Frederick ter se convertido ao catolicismo por conta do casamento que ele vai fazer com uma moça espanhola, na Espanha, era um país católico. Vai falar também do orgulho, né, do orgulho da Margaret sobre quem ela era, sobre, enfim, todas essas questões que a gente vem conversando. O próprio orgulho é do Sr. Thornton, que os dois terão que superar o orgulho um do outro para poderem ficarem juntos, né? E a questão que continua sendo um dos meus romances favoritos. Foi uma leitura maravilhosa que eu fiz aqui. Deu para aproveitar bastante coisa. Como eu consegui ler no meu ritmo, sem a pressão de ter que terminar tal dia, tal data para poder fazer vídeo nem nada. Então eu fui lendo bem devagar. Eu amei revisitar essa história. Queria ter assistido a série, revisto a série antes de gravar o vídeo, mas não deu tempo, tá, gente? Mas se eu rever a série, no vídeo de leituras do mês, no próximo vídeo de leituras do mês, eu comento com vocês, tá? Algumas coisas sobre a série Norte-Sul. Esse livro aqui é leitura obrigatória se você gosta de Jane Austen, se você gosta de Charles Dickens e se você gosta de romances ingleses, tá? Então, se você é fã desses três, ok, da Charles Dickens e Jane Austen, você tem que ler Gaskell, você tem que ler Norte-Sul, porque a Gaskell juntou dois aspectos legais dos dois autores. Então a Gaskell juntou toda aquela questão amorosa, familiar que a gente vê em Jane Austen e também toda a questão social que a gente vê no Dickens e fez Norte-Sul em cima disso. Dizem alguns estudiosos que a Gaskell se inspirou no Darcy e na Lizzie para criar a Margaret e o Sr. Thornton. Essa parte é do relacionamento deles ali, que eles não se entendem, que eles são meio gato e rato, tem hora. Então, se é verdade ou não, na minha opinião, faz todo sentido, né? Quem leu sabe que eles são muito parecidos aqui. A questão do final desse livro, por muito tempo eu reclamei que eu sempre achei o final de Norte-Sul um pouco abrupto, né? Que basicamente a Margaret chama, né, o Sr. Thornton a Londres, né? Ela tá morando com a sua tia de novo, mas agora ela é uma herdeira, ela herdou a fortuna do seu padrinho, o Sr. Bell, depois que ela ficou sozinha, né? E o Sr. Bell faleceu também, né? Sua mãe e seu pai tinham falecido, etc. E o Sr. Thornton estava falindo, né? O Sr. Thornton ia declarar falência e fechar a fábrica. E ela, assim, com o coração comovido, o coração bom que ela tem, ela fala que, olha, eu tenho dinheiro, eu posso te ajudar a você reerguer essa fábrica, né? E nesse diálogo deles, o Thornton acaba, então, falando assim, mas, tipo, eu não quero seu dinheiro, eu quero você. Bem assim, ele não fala essas palavras, tá, gente? Mas também entendedor, minha palavra basta, não é mesmo? E eles se reconciliam, etc. Então, é uma cena muito bonita, muito comovente, assim. E eu acho que foi bem romântico a Gaskell ter encerrado a história quando eles se reconciliam, né? Na série é um pouco diferente, né? E eu gosto também do final da série, acho que até mais do que o final do livro. Mas o final do livro eu gostei também, tá, gente? Eu achei bem romântico, bem bonito também a forma como termina. Fica aqui essa recomendação de leitura. Se você ficou até o final e não leu Norte-Sul ainda, por favor, leia, ok? Não deixe de ler. Um romance maravilhoso. Nunca vou deixar de recomendar esse livro para vocês, tá? Não só o Norte-Sul, mas leiam também os outros livros da Gaskell, que são maravilhosos, tá? Vocês não vão se arrepender. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Um beijo pra vocês e até mais.